Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Evolui Evidencie. Eu sou Geisiele Fagundes. Como você já sabe, aqui a gente fala sobre gestão e negócios, desenvolvimento pessoal e marca. Então, se você é novo por aqui, antes da gente começar o vídeo, já vou te dar a dica. Curte, compartilha, se inscreve no canal para ficar sempre ligado nesse tipo de conteúdo, né? Se você já visitou os nossos vídeos, sabe que aquilo que a gente fala tem a intenção de aproximar vocês de soluções que podem ser úteis e dentro do dia a dia dos negócios, né? Sem complicar muito as coisas, tá? Então, hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de uma dor muito recorrente nos negócios, que é aquela sensação de que você está perdendo alguma coisa. Tem alguma coisa acontecendo ao redor do seu negócio, tem alguma coisa acontecendo no mundo que está interferindo no seu negócio e você não sabe, não está conseguindo lidar com isso, é uma sobrecarga de informação, é uma série de coisas que estão o tempo todo falando ao seu redor e você está se sentindo sobrecarregado, perdido, está sentindo que isso está afetando o seu negócio de alguma maneira e não está conseguindo lidar. Então, esse vídeo é para você e saiba, essa dor, esse sentimento, essa sensação não acontece só com você, tá bom? Por isso que nós estamos aqui hoje. Primeira coisa, né, que a gente precisa entender. O que que é a análise de mercado, tá? A gente precisa compreender que estar dentro de um cenário, independente do negócio que você trabalhe, ele envolve outros personagens dentro desse cenário. Esse cenário que está ao nosso redor, ele é composto pelos nossos fornecedores, pelos nossos concorrentes, pelos nossos clientes, os nossos consumidores, porque são personagens diferentes, né? E nem sempre todo mundo que compra da gente é de fato quem vai consumir o produto ou o serviço que a gente oferece. Ele é composto pela economia local, pela política, pelas regras, pelos fatores ambientais, o tamanho da cidade onde eu atuo, se a minha empresa é pequena, se a minha empresa é grande, se tem um e-commerce, se vende em loja física, se processa alguma coisa, né? Se é uma indústria, uma microindústria, ou se é um comércio. Enfim, então, assim como qualquer relacionamento, a gente não se relaciona sozinho, né? A gente se relaciona com outros personagens. Então, quando nós estamos à frente de um negócio, a gente também se relaciona com outros pares, com outros envolvidos. Muitas vezes, esses personagens, a gente tem mais controle, mais possibilidade de intervenção. Em outras vezes, a gente não tem controle, não consegue ter uma intervenção tão direta. Mas o nosso papel enquanto interessados no resultado desse relacionamento, é entender da melhor forma possível como esse relacionamento acontece, para a gente conseguir tomar as melhores decisões, para a gente tentar ser o mais assertivo possível nesse relacionamento. Vamos lá, então. Então, o que que é a análise de mercado, tá? A análise de mercado é o fato da gente conseguir analisar todos os fatores ou os principais fatores que vão interferir na forma como o seu negócio vai ser desenvolvido, né? Na forma como ele vai trabalhar ali no dia a dia. Então, existem muitas coisas que podem interferir ali na dinâmica do seu trabalho, que pode interferir. Uma coisa que é importante salientar é naturalmente, nós, enquanto indivíduos, a gente não gosta de fazer análise, tá bom? Naturalmente, a gente é mais imediatista, a gente tende a terceirizar a responsabilidade das coisas, então é natural que quando a gente faça análise, a gente não seja, como eu posso dizer, tão transparente, tão criterioso, autocrítico nisso. Então, primeira coisa da análise de mercado é a gente tentar entrar nesse tipo de análise com a cabeça limpa, né? Tentar tirar os vícios ali que a gente traz da emoção mesmo que a gente tem no negócio, da paixão ou do estresse que a gente já está naturalmente, da sobrecarga, dos problemas que já vêm acumulados, porque isso é uma realidade de muitos negócios, né? Você já tem uma sobrecarga, já tem ali uma experiência anterior e é indicado, né, que a gente não contamine essa análise com essas experiências. O que que a gente observa na análise de mercado, né? Quais são as coisas, os fatores que a gente tem que levar em consideração em uma análise de mercado? Teria uma infinidade de coisas aqui para falar para vocês, mas eu listei, vou colocar aqui os principais pontos, e aí vocês podem, inclusive, deixar nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida, se sugerem
identificar algum outro ponto, e eu posso, inclusive, criar outros vídeos aí com essas dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem super à vontade em relação a isso. Antes de falar sobre, né, os principais pontos da gente observar, é importante salientar uma coisa, tá? A análise de mercado, ela é uma ferramenta até que subjetiva. O que que é isso? Ela depende muito do nível de profundidade, de aprofundamento da visão e da entrega da pessoa que está fazendo a análise, tá? Então, por que que eu estou falando isso? Primeiro, para você não se cobrar tanto. A recorrência das análises, quanto mais vezes você fizer as análises, vai fazer com que você vá praticando mais e naturalmente vá se familiarizando mais e conseguindo usar o que você está encontrando nas análises de forma mais assertiva, tá? Então, não se cobre tanto nas primeiras vezes, caso você nunca tenha feito análise de mercado. O segundo motivo pelo qual eu estou falando isso é porque, às vezes, a gente está muito contaminado no ambiente que a gente está analisando. O que que é essa contaminação? Muitas vezes você, empresário, já está sobrecarregado com coisas do dia a dia do negócio, já está frustrado, está estressado, está sofrendo de todos aqueles problemas que eu falei anteriormente, né? Então você vem com uma sobrecarga, vem com uma visão, vem com alguns pré-conceitos justificáveis e totalmente compreensíveis, mas você vem com essa bagagem e é possível que, quando fizer a análise, acabe tendenciando o seu olhar para algumas dessas coisas que já te marcaram tanto, tá? Então, é importante, quando a gente vai fazer a análise, tentar o máximo possível sair, se deslocar dessa sensação, desse sentimento, dessas emoções, para fazer a análise de forma mais pura, mais limpa possível. Se possível for, se você sentir que está nesse momento de sobrecarga, de estresse, que você tente, então, pedir ajuda de um outro parceiro que também conhece do seu negócio, tá? Então, pode ser um funcionário mais antigo, contanto que você realmente encare a presença dessa outra pessoa, pode ser o sócio, encare, né, a presença dessa outra pessoa como alguém que realmente vai te ajudar a olhar sem julgamentos. Então, não é o momento de fazer apontamentos ali, é realmente de ter um segundo olhar para tentar tirar ao máximo esses vícios, se for esse o caso, tá bom? Vamos lá, as principais coisas que a gente observa na análise de mercado. Primeiro delas, tendências, né? No mercado em que você atua, no cenário que você atua, possivelmente você tem variações de tendências. Sejam elas tendências de como as coisas eram, estão deixando de ser e vão passar a ser no médio ou no longo prazo, tá? É o caso de segmentos que têm envolvimento direto com a tecnologia. Então, a gente sabe que a tecnologia está em constante aprimoramento, a gente tem aí a inteligência artificial, então a gente sabe que alguns segmentos é uma tendência que coisas muito analógicas deixem de ser utilizadas e a tecnologia acabe tomando esse lugar. Aqui a gente não vai falar só da tendência enquanto substituição, mas tendências de comportamento mesmo, tá? Que envolve a análise das gerações, de como as pessoas estão se comportando, o que está em alta nesse mercado hoje. Envolve desde coisas como cores, formatos, tipos de produtos, de acessórios, de costumes, formas de usar, qualquer coisa que mostre o caminho para onde o seu negócio, ou produto, ou serviço que você vende está caminhando. Além das tendências, a gente precisa analisar a concorrência, né? Então, eu acho que talvez seja uma das primeiras coisas que, naturalmente, os empreendedores já fazem, que é analisar a concorrência. Analisem a concorrência sobre dois olhares, principalmente. Aquilo que o concorrente faz e que dá certo, por que está dando certo, e aquilo que a concorrência direta não faz, que está deixando a desejar. Porque aquilo que ele não faz é uma brecha de mercado muito importante para você. O que a concorrência direta não faz, que está deixando a desejar. Porque aquilo que ele não faz é uma brecha de mercado muito importante para você. Então, o que ele não faz gera para você uma oportunidade de uma forma como você pode atuar. Ah, mas ele não faz, eu também não consigo fazer. Como eu posso viabilizar que seja feito? Por que que a gente precisa olhar isso? Porque talvez você tenha o surgimento de concorrentes que você nem sabe que existem, que são as pessoas que estão olhando esse cenário, estão analisando você e seus concorrentes, estão enxergando essas brechas que nem você e nem seus concorrentes cumprem por algum motivo, e estão olhando e falando, é uma oportunidade de abrir um negócio que supre essa necessidade, que supre essa brecha.
Então, mesmo que você não seja capaz de resolver esse problema, né, ou que você sabe que existe essa brecha que o seu concorrente não faz, ou que você também não faça, é importante que você pense como viabilizar ou como reduzir essa brecha de alguma maneira, tá? Além dos concorrentes diretos, e a gente também tem que observar o comportamento, como trabalha, o que faz dos concorrentes indiretos, que são aqueles que não vendem os mesmos produtos ou os mesmos serviços que eu, mas que de alguma forma disputam o mesmo consumidor que eu. Então, imagina no segmento alimentício, onde a gente tem lanchonetes, pastelarias e pizzarias. Eles não são necessariamente concorrentes diretos, mas eles disputam o mesmo consumidor. Então, apesar de não vender o mesmo produto, de talvez não sofrer as mesmas influências, porque a gente pode estar falando de restaurante japonês e restaurante mexicano, por exemplo, é, eles vão disputar a mesma pessoa, porque dificilmente essa pessoa vai comer no mesmo lugar, no mesmo dia, ou no mesmo momento. Então, se ela optar em ir no restaurante X, ela vai acabar não indo no restaurante Y, tá? Então, isso acaba trazendo para a gente um outro olhar de segmento. Eu preciso olhar para todo mundo que trabalha e que tenha a atenção do meu cliente, onde ele opta em estar com essa empresa, com esse produto, com esse serviço, ao invés de estar com o meu produto ou o meu serviço, tá bom? Além de olhar essas concorrências, analise os outros negócios locais. O que que essas pessoas fazem e que você olha e fala: nossa, que legal, é assertivo. Nossa, passei em frente à loja tal, ou fiquei sabendo de uma ação de um empreendimento X que eu achei muito legal, achei que deu muito resultado. Então, o que que ele fez que deu resultado, que você achou legal? E a gente pode ter esse olhar, inclusive, enquanto consumidor. Nós consumimos em muitos estabelecimentos, sejam físicos ou virtuais, e a gente admira ou a gente gosta como a gente é recepcionado, tratado, respaldado dentro dessa relação. Então, tenha um pouco desse olhar, né? O que que os outros negócios correlatos que estão dentro desse cenário, seja na mesma cidade, seja na internet, seja na mesma plataforma de vendas, o que que eles fazem e que dá certo? Qual é a constância? Como eles fazem? Se você não souber o que eles fazem, passe a olhar isso com mais carinho, passe a perguntar. Geralmente, quando a gente está na figura de consumidor, as empresas elas ficam até orgulhosas em falar para a gente de coisas que a gente gostou, né? Então, coisas que a gente está elogiando, por exemplo. Analisem também o tamanho e o potencial do mercado. Às vezes você vende algo muito legal, mas você só está oferecendo para um público que não consegue suprir tudo aquilo que você precisa. Então, às vezes, você está oferecendo para um mercado muito pequeno e você tem potencial de oferecer para um mercado muito maior, certo? Então, analise esse potencial. Aquilo que eu estou vendendo tem potencial para ser ofertado para mais gente? Tá? Eu tenho condição de colocar isso em funcionamento? Como fazer para colocar isso em funcionamento? Tá? Se o que eu estou oferecendo tá, não consigo ampliar a nível de potencial de público para fora, não consigo ampliar por algum motivo. Então, como eu analiso o potencial de compra de manter a recorrência de quem já compra de mim? Tá? Então, talvez eu tenha a possibilidade de criar um histórico de compra, produtos que vão dar uma sequência. Vou dar um exemplo para vocês, quem trabalha aí com segmento infantil, né? Mamães, gestantes, bebês. É, as mães, elas estão grávidas. Em algum momento, esses bebês vão nascer. E esses bebês têm uma linha do tempo que a gente consegue acompanhar. Eles vão ter necessidades que a gente consegue acompanhar. Então, talvez você esteja atingindo uma parcela potencial desse público e que pode ter lastro para conseguir ir mantendo essa pessoa fiel ali. Então, ela começou comprando quando estava grávida, e aí, de repente, ela se mantém ali porque eu consigo ir oferecendo coisas que vão dando sequência às necessidades dela, e isso é um potencial de mercado de ampliação dentro do meu próprio negócio. Outro fator para analisar, o preço médio praticado, tá? Por que que o preço médio é importante? Aqui a gente não vai falar de precificação especificamente, mas o preço médio ele é um norte do que o mercado aceita. Então imagina que eu vou chegar para vocês e vou falar, olha, uma pizza custa X reais. Vai chegar um momento que eu vou falar um valor que você vai falar, não, isso é um absurdo. Jamais que uma pizza vai custar isso. Ou, nossa, só isso? Esse meio termo
é o valor médio aceitável desse mercado. Significa que se o meu preço ele estiver muito acima disso, ou ele estiver muito abaixo disso, eu preciso ter um motivo perceptível do público para conseguir justificar essa variação. O preço médio não é para você se nivelar a esse preço obrigatoriamente, mas entender esse preço médio faz com que a gente entenda se a gente está sendo compreendido mercadologicamente. Só sobre isso a gente podia gravar um vídeo só falando sobre percepção de valor, tá? Então, se for do interesse de vocês, já deixa aqui nos comentários se esse é um assunto que vocês gostariam que a gente gravasse vídeos para explicar, para falar um pouquinho sobre essa questão da percepção de valor. Tá bom? Outras coisas que a gente pode analisar também são os canais de vendas mais utilizados. Então, hoje, o produto que eu vendo, ele é mais vendido em quais tipos de canais? Tá? É mais vendido pela internet? Ele é mais vendido em feiras? Ele é mais vendido em lojas físicas? Ele é mais vendido em plataformas que já trabalham com isso, né? Plataformas especializadas. Então, isso vai muito também de entender o seu cenário e entender aonde existe maior potencial de compra, tá? Quando a gente fala da análise de mercado, aproveitando esse gancho, quando a gente fala dessa análise de mercado, a gente está tentando aumentar o nível de assertividade. Então, eu não estou querendo dizer que os canais que você usa não vendem, porque provavelmente se você está trabalhando até hoje é porque você tem algum tipo de venda nesses canais. Mas talvez existam canais com potencial muito maior e com sacrifício menor, tá? Então, imagina assim, olha, eu trabalho com carros. Quando eu vou numa feira de carros, todo mundo que frequenta essa feira de carros já está nesse lugar aquecido para comprar, porque já foi com esse intuito de buscar, já gosta disso, já entende minimamente sobre isso. Então, o lugar, né, o canal que eu escolho vender, ele diz muito sobre o quanto esse cliente já vai chegar mais preparado, mais aquecido, ou o quanto eu estou oferecendo a coisa certa no lugar certo. Seguindo, então, nessa análise, a gente tem que analisar também quais as principais barreiras que a gente tem para trabalhar ali no dia a dia. Então, olha, a minha principal barreira, eu posso identificar coisas como a cultura da cidade, eu posso identificar coisas como o acesso à tecnologia, variações tecnológicas, os meus fornecedores, né? Então, olha, meu fornecedor demora muito para me entregar. Então, eu entendo a barreira para tentar contornar a barreira. Então, se o meu fornecedor demora muito para me entregar, ou se ele só me entrega em quantidades muito superiores àquela que eu tenho de fluxo de venda, como eu vou montar uma estratégia para driblar isso? Será que eu posso fazer uma antecipação de vendas? E aí, naturalmente, eu consigo fechar pedidos maiores, né? Então, entender a barreira não é para a gente ficar justificando isso para o cliente, porque às vezes essas barreiras não vão estar sobre o nosso controle, tá bom? E além disso, identificar oportunidades que existam nesse mercado. Falei disso quando a gente estava falando do concorrente, mas existem coisas que acontecem ao nosso redor que são oportunidades. Então, eu vou aproveitar para sugerir locais, né, como onde buscar informações dessa análise, porque ela não pode ser tão empírica, tão do achismo de quem vai analisar. Apesar de ser subjetiva, a gente precisa buscar fontes que nos deem dados, que nos deem coisas mais concretas, menos achismo e mais coisas concretas, tá? Então, você pode pesquisar, quando a gente estava falando dos concorrentes, pode pesquisar dentro das lojas desse concorrente, né, como consumidor oculto. Então, vai, passa, olha, observa, passa na frente. Você pode pesquisar nas plataformas que esse concorrente ou que outras empresas que você se inspira, é, atuam, então, seja nas redes sociais, seja nos marketplaces que elas atuam. Você pode buscar no próprio Google, tá? Então, o Google, e também a gente pode fazer uma aula só sobre isso, deixem aqui nos comentários, mas o Google, ele tem esse ranqueamento de quem são as empresas mais atuantes em determinados setores, quais são os termos mais pesquisados em determinados segmentos. Então, eu trabalho com o segmento calçadista, né? Calçados femininos. Quais são as coisas que as pessoas mais procuram na internet sobre esse segmento? Então, esses meios, eles podem dar informações muito concretas para a gente. E se as pessoas estão procurando por determinados termos ou por determinados modelos, se eu tenho uma grande quantidade de pessoas nesse movimento, significa que isso é relevante
para o meu negócio, tá? Estão pesquisando mais sobre isso e deixando de pesquisar mais sobre uma coisa, por exemplo. Observe os elogios e as reclamações, os comentários que os clientes fazem ou que os potenciais clientes fazem. Isso vale para quem é cliente do seu concorrente. Então, qual é o comentário que ele está fazendo? Ele está elogiando o quê? Ele está criticando o quê? E o mesmo vale para o seu cliente. Ele está elogiando o quê? Ele está criticando o quê? Não só sobre o seu negócio, mas sobre tudo aquilo que permeia o contexto de vida dele. Às vezes, ele chega lá, vou voltar no exemplo da loja de sapatos, né? Como mulher, vou voltar com conhecimento de causa. Chega na loja de calçados e fala: Nossa, trabalhei muito hoje, estou cansada, trabalho muito tempo em pé. Esse tipo de informação dá para a gente um contexto que o consumidor está inserido. Então, eu não vou só pensar no que ele está me falando, mas eu também vou começar a analisar o potencial de oportunidade daquilo que está subentendido na fala dele. Então, ele está dizendo para mim que a rotina dele é exaustiva. Ele está dizendo para mim que ele passa muito tempo em pé. Então, significa que talvez nas minhas estratégias de comunicação, para mostrar a minha expertise no negócio, eu possa falar sobre isso. Isso dá à visão do consumidor que você é autoridade naquilo que você faz. Você não só vende sapatos, nesse exemplo, mas você também entende sobre sapatos, entende sobre material, sobre conforto, sobre o que eu sinto quando eu estou usando o sapato ou quando eu preciso daquele sapato, tá? Pode aplicar enquetes, questionários, avaliações para o público também nas plataformas que você já usa. Então, se você usa o WhatsApp, você pode pedir uma avaliação do atendimento ou uma avaliação do produto. Se você vende online, você pode pedir que ele dê um feedback desse produto, que ele reposte esse produto, né? Que ele interaja nas redes sociais de alguma maneira. Você pode pedir isso através das redes sociais como um todo, por e-mail, pode ser dentro da loja física mesmo, ali no atendimento, ou quando ele vai exercer, vai executar ali o pagamento, tá? Pode ser uma estratégia pós-venda. Então, olha, eu sei que você comprou essa semana, daqui a um tempo, quando você perceber que já está na hora do cliente comprar esse produto de novo, você tentar esse contato para entender, né, o que ele fala sobre a experiência dele de compra, sobre a experiência dele com o produto ou com o serviço. Você pode e deve usar ferramentas que já fizeram essa leitura por você, tá? Então, costumo indicar isso especialmente para quem está naquele sentimento que eu falei lá no começo do vídeo, de sobrecarga, de não conseguir dar conta de tudo. Busque por ferramentas que já te tragam essa informação sintetizada. Então, por exemplo, pesquisas que são feitas pelo IBGE, pelo Sebrae, revistas especializadas no segmento que você atua. Então, é uma revista especializada em automóveis, como eu falei anteriormente. Então, tem uma série de revistas que saem que já fazem essas aglutinações de análises mensais ou quinzenais, por exemplo, tá? Existem jornais especializados, existem programas de TV, canais no YouTube especializados para o segmento que você está inserido. E às vezes eles já trazem esses panoramas de análises. Isso facilita para que você vá treinando aquele vício que eu falei anteriormente, né? Você vá tentando tirar um pouco de uma visão que às vezes está contaminada também, tá? E são fontes que são fontes confiáveis, né? Especialmente as primeiras que eu falei anteriormente. Fale também com as pessoas que estão dentro do seu negócio, tá? Os seus sócios, os seus parceiros, as pessoas que vendem para você, né? Os seus fornecedores, os seus funcionários, tá? É importante ouvir os funcionários. E aí, nesse público em específico, os parceiros, fornecedores, funcionários, eu vou fazer uma ressalva, tá? Façam o uso da escuta de qualidade. Nesse tipo de diálogo, exercitem mais ouvir ou ler, né? Se for uma ferramenta por um meio digital, por escrito, façam mais o exercício de receber essa informação do que tentar justificar essa informação, tá? Então, muitas vezes, quando a gente abre para feedback na análise de mercado, a gente vai ouvir coisas que a gente não vai gostar. E a primeira reação que a gente vai ter é tentar justificar, é tentar falar para as pessoas por que que é feito desse jeito, que você tem um motivo para estar sendo feito dessa forma.
E tá tudo bem você ter essa sensação, é o seu negócio, é aquilo que você dedica a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço. Mas nesse momento de análise, não é o momento da gente ficar dando justificativa. É o momento da gente receber essa informação e entender. É um comentário pontual? Tudo bem, é pontual, a gente vai tratar isso depois, da forma como tiver que ser tratado nos outros segmentos da empresa. Mas se isso permanece recorrente, se muitas pessoas apontam isso, se isso é algo que talvez uma pessoa só apontou, mas é relevante para o meu negócio, me acendeu uma luz, opa, então eu preciso dar atenção para isso. E agora eu vou deixar para vocês uma ferramenta de análise de mercado, onde vocês vão poder listar as oportunidades que vocês identificaram, as ameaças que vocês identificaram, as forças e as fraquezas que vocês identificaram, e inclusive podem colocar pequenos planos de ação para cada uma dessas coisas que vocês identificaram, utilizando aí a nossa aula e o nosso bate-papo, tá bom? Então, de novo, não basta só coletar essas informações, utilizar uma ferramenta que te dê essa estrutura para o encadeamento das ideias é muito importante, tá bom? Então, a maioria das pessoas só consegue tangibilizar aquilo que analisou quando concretiza isso, quando escreve isso, quando coloca isso no papel. Então, façam esse exercício, uma ferramenta muito bacana. Eu vou deixar disponível no link aqui nos nossos comentários, tá bom? Então, hoje, a sua tarefa é muito simples depois de assistir esse vídeo. Vai lá, analisa esses principais fatores, clica no link, baixa a planilha e aí aproveita com bastante sabedoria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.